Esses pecados não parecem pecado, e é exatamente isso que os torna perigosos. Existe uma categoria de pecado que quase nenhum cristão confessa. Não porque sejam segredos terríveis, mas porque nem parecem pecado. Não são os pecados que te acordam às 3 da manhã com culpa. Não são os que você envergonhado admite no momento de fraqueza. São os que você pratica no café da manhã, no trânsito, na fila do mercado, e nem percebe. Eles não gritam, eles sussurram. Eles se misturam ao cotidiano tão naturalmente que a gente começa a achar que são parte da personalidade, parte da cultura, parte de como as coisas são. Mas enquanto você não os vê, eles estão trabalhando, moldando o seu coração, construindo paredes entre você e Deus que você nem sabe que existem, enfraquecendo sua fé em câmera lenta. Como Agostinho advertiu há mais de 1600 anos, um pecado pequeno, quando praticado habitualmente, se torna mortal. Não de uma vez, devagar, por acumulação. Então deixa eu te perguntar com honestidade, algum desses entrou na sua vida sem você perceber? A maioria dos cristãos não cai por grandes falhas, eles derivam por pequenas concessões, pequenas atitudes, pecados respeitáveis, o tipo que nunca confessamos porque mal conseguimos enxergar. Vamos falar sobre 5 deles, e enquanto você ouve, presta atenção no que tocar mais perto, porque Deus não mostra essas coisas por acaso. Pensa na sua semana. Quantas vezes você reclamou? Do trânsito, do tempo, de alguém no trabalho, da situação do país, do preço das coisas, da sua própria rotina. Agora me diz, alguma dessas reclamações te pareceu pecado? Provavelmente não. Reclamar parece inofensivo, parece justificado, parece até honesto. Você só está sendo realista sobre como as coisas são. Mas a Escritura conecta a reclamação diretamente à incredulidade. Não à personalidade, não ao temperamento, à incredulidade. Filipenses 2,14 diz: façam tudo sem reclamações nem discussões. Não porque Deus quer te calar, mas porque reclamar reconfigura o seu coração. Cada vez que você reclama, você está praticando uma crença, a de que Deus não está no controle dessa situação, que Ele falhou, que as circunstâncias são maiores do que a providência. Crisóstomo disse uma vez: a murmuração é a música do diabo. É uma frase forte, mas pensa no que acontece com uma pessoa que reclama de tudo por anos. O coração vai ficando amargo, a gratidão vai secando, a fé vai perdendo força, não de uma vez, mas gota a gota. Uma boca que reclama é sinal de um coração que duvida. E muitos cristãos não enxergam isso como pecado, mas Deus enxerga. E mais importante, Deus sabe o que Ele está fazendo com a sua vida, mesmo nos dias em que você não consegue ver. Você provavelmente não se considera uma pessoa orgulhosa. A maioria das pessoas orgulhosas não se considera. Esse é exatamente o problema. O orgulho que destrói vidas raramente aparece como arrogância óbvia. Ele é mais sutil do que isso. Ele aparece como a necessidade de ter a última palavra numa discussão, como a dificuldade de pedir desculpas de verdade, como o incômodo silencioso quando outra pessoa é elogiada e você não é. Aparece quando alguém te corrige e a sua primeira reação não é considerar, é se defender. Quando você lê a Bíblia e pensa no quanto aquele versículo se aplica a outra pessoa. Quando você serve, mas precisa que as pessoas saibam que você serviu. Provérbios 16:18 avisa: o orgulho antecede a destruição, e a arrogância precede a queda. O orgulho te cega, te endurece, transforma a convicção em ofensa e correção em ataque. C.S. Lewis chamou o orgulho de o estado mental completamente anti-Deus, porque no centro do orgulho está sempre a mesma pergunta: eu ou ele? Você pega o celular sem motivo, abre uma rede social, 30 minutos se passam. Você fecha, abre outra, mais 30 minutos. Uma série, mais um episódio. Um podcast de entretenimento. Um vídeo puxa o outro. A gente não chama isso de pecado. A gente chama de descanso. Tempo livre, necessidade de desligar. E descanso de verdade existe. Deus criou o sábado. Ele entende a necessidade de parar. Mas existe uma diferença entre descanso que restaura e distração que entorpece. E a distração que entorpece se torna pecaminosa quando substitui a atenção santa. Efésios 5:15-16 diz:
Portanto, tenham muito cuidado com o modo como vivem, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O inimigo não precisa te convencer a fazer algo obviamente errado. Ele só precisa te manter ocupado com coisas vazias o suficiente para que você nunca chegue nas coisas que importam. 1 hora de Bíblia virou 10 minutos. A oração virou uma frase rápida antes de dormir. O silêncio com Deus virou desconforto que você preenche com ruído. Um cristão distraído é tão ineficaz quanto um desobediente. E o mais assustador, muitos não percebem o fogo que perderam, a sensibilidade espiritual que foi embora, porque estão entretenidos demais para notar a ausência. Você está descansando ou se anestesiando? Há uma diferença, e só você e Deus sabem a resposta. Pensa numa pessoa, alguém que te magoou, alguém que te decepcionou, alguém que fez algo que você nunca esqueceu de verdade, mesmo que tenha dito que sim. Você não os odeia, você convive com eles normalmente, talvez até ore por eles de vez em quando. Mas quando o nome deles vem à tona, algo aperta. Quando eles são elogiados, algo incomoda. Quando eles erram, algo em você nota com uma satisfação que você prefere não admitir. Isso é amargura suave. Não é raiva, não é ódio declarado. São pequenos ressentimentos, ofensas pequenas que ficaram sem resolução, enterradas, não curadas. Hebreus 12:15 avisa: cuidem para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura brote e cause problemas, contaminando muitos. Uma raiz começa pequena, underground, invisível. Você não vê a raiz, você vê a árvore, mas a árvore já estava crescendo há muito tempo antes de aparecer. A amargura suave não te destrói de uma vez, ela te drena aos poucos. O sorriso continua, a adoração continua, você segue indo às celebrações, segue orando, segue participando, mas o coração vai endurecendo em câmera lenta. A capacidade de receber amor vai diminuindo, a generosidade vai secando, a alegria vai ficando mais rara. E o mais cruel, a amargura machuca mais quem a carrega do que quem a causou. A pessoa que te feriu provavelmente já seguiu em frente. Você é o único pagando o preço todos os dias. Se o nome de alguém vem à tona e você sente uma pontada, isso não é personalidade, é um aviso. E Deus está te mostrando exatamente onde a cura precisa acontecer. Esse pode ser o mais silencioso de todos, porque ele parece obediência, parece maturidade, parece sabedoria até. É quando você obedece a Deus nas áreas que são convenientes e adia a obediência nas áreas que custam algo. Você dá, mas não tanto quanto sente que Deus está pedindo. Você perdoa, mas mantém distância. Você serve, mas só onde é confortável. Você ora, mas evita aquele assunto específico que sabe que Deus vai tocar. Tiago 1:22 diz: não se limitem a ouvir a palavra, façam o que ela diz. Obediência seletiva ainda é desobediência, só com linguagem mais bonita. Ela soa assim: vou perdoar mais tarde, quando estiver pronto. Vou dar quando as coisas se estabilizarem. Vou me render nessa área eventualmente. Deus entende que ainda não é o momento. Bonhoeffer advertiu com precisão: só quem crê obedece, e só quem obedece crê. Não existe discipulado parcial. A fé que não produz obediência não é fé, é acordo intelectual. E acordo intelectual não transforma ninguém. A obediência adiada molda sua alma muito mais do que você imagina. Cada vez que você ouve a voz de Deus e escolhe esperar, fica um pouco mais fácil ignorar da próxima vez. A sensibilidade vai embora. A voz vai ficando mais distante. E um dia você percebe que não sente mais aquela convicção que sentia antes, e não sabe dizer quando ela foi embora. O que Deus está te pedindo que você continua adiando? Agora deixa eu te dizer algo importante antes de terminar. Se algum desses 5 tocou em algo dentro de você, se você sentiu aquela pontada de reconhecimento, aquele desconforto específico, não é para te envergonhar, é o contrário. Deus não revela pecados silenciosos para te destruir, Ele os revela para te libertar. O que Ele expõe, Ele pretende curar. O que Ele descobre, Ele pretende transformar. E o que Ele convence, Ele te capacita a superar, não com sua própria força, mas com a dele. Ele não grita, Ele não condena. Ele não faz uma lista do que você errou e joga na sua cara. Ele sussurra, Ele guia, Ele renova. A correção dele é proteção. Os avisos dele são amor, não raiva.
Ele te mostra o que está te machucando porque se importa com onde você vai chegar. O seu futuro espiritual é moldado menos pelas grandes batalhas e mais pelas escolhas silenciosas do dia a dia. Esses pecados podem parecer pequenos, mas entregá-los, um por um, com honestidade diante de Deus, abre a porta para clareza, para avanço, para uma intimidade com Deus que você talvez nem saiba que está perdendo. O que Deus está revelando hoje é exatamente o que Ele está pronto para restaurar. Vai nos comentários agora e escreve: Senhor, purifica o meu coração. Não como ritual, como oração real. Deixa essa frase ser o começo de algo. E se você quer continuar crescendo na fé, não na superfície, mas em profundidade, se inscreve. Tem muito mais pela frente.